Eu fui dormir um pouco abatida, um pouco triste. E no outro dia pela manhã, eu percebi que esse sentimento ele persistia, né? Eu estava um pouco desmotivada. E daí eu pensei de fazer o evangelho na minha sala de vibração. Fui para a sala, comecei a ler o evangelho, comecei a meditar na mensagem do evangelho e daqui a pouco percebi que o sentimento do meu coração começou a mudar. Começou a vir um sentimento maternal, né? E aí daí eu fui percebendo que tinha um espírito infantil no momento, um espírito querendo se comunicar. Eu lembro que após essa comunicação eu procurei o pessoal do portal para perguntar se deveria entregar essa carta, né? Eu queria que eles avaliassem o conteúdo da carta, a escrita, tudo que havia sido falado ali. E quando eles leram a carta, 2 irmãos, né, eles ficaram emocionados. E um deles falou para mim imediatamente assim: entrega a carta. Muito obrigada por esse espaço, boa noite a todos. Bom, eu sou a Carla, sou a esposa do Frank e mãe do Arthurzinho. E eu sou o Frank, o pai do Arthurzinho. Eu até comentei com a minha esposa, antes do Natal, o Arthur vai mandar uma cartinha. E ele mandou, assim, muito antes do que a gente esperava. Então é aquela saudade, mas ao mesmo tempo a certeza que o Arthur, né, tá próximo. E ele inclusive nos surpreendeu com tanta informação, com tanta coisa boa, assim, né, de mensagem pra gente, que a gente até comentou muito com a Liliane. Eu tinha sonhado com ele, enfim, tem N detalhes nessa carta que a gente se surpreendeu de forma linda, assim. Algumas mães têm o privilégio de receber uma comunicação da espiritualidade e se recusam a divulgar, compartilhar com outras mães que também almejam esta graça. Não sei se por egoísmo ou vergonha do espiritismo. Carla, pelo visto com você não tem problema, né? Inclusive, assim, já deixando assim de início, a gente gostaria muito de falar isso, que nós dois somos muito reservados. Quando veio a notícia da carta, eu fiquei em choque, assim, né? E daí quando veio o convite para a live, eu tomei um outro choque. Eu disse, meu Deus, Arthurzinho já tá nos chacoalhando. Porque é algo muito fora da nossa realidade estar aqui hoje, e principalmente falando de um assunto muito particular nosso. Então eu queria deixar registrado aqui que a gente só aceitou porque a gente confia muito na seriedade do trabalho de vocês, e a gente está aqui abrindo o nosso coração e tudo que a gente tem de mais valioso porque a gente confia muito em vocês. A gente confiou muito em tudo que foi falado, em tudo que foi passado. Aquela carta que veio, cada linha, cada palavra daquela carta, ela tem um significado muito grande para nós. Agora vamos fazer a leitura da carta e peço licença a você para a explicação de cada detalhe confirmado por seus pais. Volto a lembrar que esta carta foi escrita à distância e mesmo assim, veja como batem as informações. Olá, mãezinha. Não culpe seu corpo, nem a mim, nem a nenhum de nós. Tudo acontece por determinação do Pai Altíssimo e para nos levar aos nossos reparos. Veio sobre mim um sentimento absurdo de muita culpa. Uma culpa absurda. E logo que a gente perdeu ele, menos de um mês depois, a gente foi para terapia. Começamos a terapia e a gente entendia que pelas explicações da terapeuta, da psicóloga, que no processo do luto é comum surgir em algum momento algum sentimento de culpa, mas eu sentia que aquilo não era normal, porque durante todos esses meses esse sentimento ele não se dissolvia. Era um sentimento, talvez o meu inconsciente, talvez, não sei, ele me punia muito. E a primeira coisa que o Arthurzinho menciona nessa carta, ele pede que eu não me culpe mais. A senhora não perdeu 2 filhos, a senhora ganhou 2 espíritos aqui, 2 filhos. Acontece, mãezinha, como a senhora já sabe, que nós somos frutos de muitas existências lá atrás. E nessas muitas existências, nos submetemos às nossas falhas, erros, acertos, experiências. E como numa só encarnação,
não conseguimos evoluir a todos os nossos processos de uma única existência, então é necessário muitas outras vidas após para enfrentarmos nossos reparos. Todo reparo, mãezinha, também tem seu processo de luto, de dor. Isso depende muito de cada um, de como cada um quer enfrentar suas lições. O seu útero, mãezinha, tem vivido reparos de outras existências, está sendo tratado e pode ser mais tratado ainda se a senhora se perdoar desde encarnações atrás e buscar o verdadeiro tratamento na alma. Nessa encarnação eu não tenho coragem de fazer mal para uma mosca e pensar que eu de alguma forma possa ter prejudicado meu filho me machuca muito, dói demais. Eu sou um espírito adulto, mãezinha, e também serei uma eterna lembrança de Arthurzinho, como eu seria chamado nesta encarnação presente. Mas não esqueça, eu sou um espírito errante, com diversas falhas, e que também faz parte da necessidade de trilhar o caminho evolutivo proporcionado pelo Pai Criador. A senhora gostaria de compreender coisas duras, não é mesmo, mãezinha? A verdade é que seu útero já vem sofrendo processo desde vidas atrás, abortos consecutivos. E como a senhora acha que pode tratar essas lembranças que repercutem no DNA do seu útero? Essa encarnação, mãezinha, é uma oportunidade para que essas lembranças sejam tratadas e através de sua consciência já é um grande passo. Comece se perdoando desde existências lá atrás. Acolha seu útero e suas lembranças com muito amor e perdão. Busque o tratamento da alma. A medicina tenta explicar de diversas formas o que repercute na matéria. Até conseguem, mas não chega ao final real da verdadeira solução. A gente buscou especialistas de vários tipos. A gente foi para Curitiba 4 vezes em um mês aqui de Blumenau. Conversamos com um médico especialista em reprodução humana, a nível de DNA, um super médico. E conversamos com vários médicos, consultamos, realizamos exames caríssimos que a gente teve que fazer um esforço até para fazer esses exames, buscando respostas na medicina também. Buscando respostas, e não existe uma resposta exata. A questão é que as memórias do seu útero atraiu espíritos, assim como eu, que ainda não estava pronto para recomeçar neste plano chamado escola, e optei por desistir e retornei. O primeiro espírito que habitou no seu útero até que estava pronto, mas seu tempo restante de vida nessa encarnação foi exatamente o tempo que experimentou a existência do fôlego de vida. Cumpriu seu pouco tempo e retornou. Mas veja, apesar da dor dessas experiências, para nós filhos e para a senhora e meu pai, estamos aprendendo juntos. Gratidão, mãezinha e paizinho, pelo tão grande amor recebido nesses meses que habitei na sua barriga e de tão poucas horas ao lado de vocês. Somente nós mesmo, eu e meu esposo e o Arthur, poderíamos saber. Desde a nomenclatura usada como paizinho e mãezinha, era assim que nós nos chamávamos. Gratidão pelos preparativos, pelo acolhimento, pelo zelo, pela espera. Também peço que me perdoem por não termos dado continuidade a essa convivência. Agora, não vibrem mais tristeza, nem tantos questionamentos mais. Nós não buscasse tantos questionamentos mais. Outra coisa que veio muito forte, porque desde que a gente perdeu o Arthur... Quantos médicos? A gente colocou assim, eu falei pro meu marido, eu disse, olha, eu não sei se tu vai me acompanhar nisso ou não, mas eu vou atrás, eu vou aonde tiver aqui, porque eu preciso descobrir o que aconteceu. Mas vibrem as minhas poucas lembranças na certeza de que estou sempre por perto, pedindo por vocês e vibrando na construção desse elo que jamais será esquecido. Eu tentei por 2 vezes seguidas ficar o dia inteiro no telefone em ligação para tentar conseguir me inscrever para psicografia com Maíra Rocha, em Brasília. Eu tentei ir a Curitiba com Orlando Noronha. Eu tentei ir a Floripa com o Henrique Botaro e nenhuma das vezes eu conseguia. Aonde tinha algum lugar que as pessoas me falavam, eu ia.
porque eu queria saber, eu queria entender o que tinha acontecido. Então eu acho assim que essa carta, no momento que ele fala, não busquem tantos questionamentos mais, e explica a dureza do que pode ser duro de ouvir, por mais duro que tenha sido ouvir, que eu possa ter feito coisas numa existência anterior, que eu de repente, né, me traz ao mesmo tempo uma certa paz. Eu gostaria que, em memória a mim, vocês fizessem doações infantis, sempre buscasse uma criança carente para poder comemorar, ao lado dessa criança, o seu dia de vida, na certeza de que estarei ao lado de todas nessa vibração. Sirvam a caridade em meu nome, assim vocês me ajudam muito aqui. Eu estarei no olhar e na necessidade de cada criança que cruzar os vossos caminhos. Vamos trabalhar juntos. Agora, minha mãezinha e paizinho, minha família terrena Ribeiro, preciso ir. Deixo o afago das minhas pequeninas mãozinhas em vossos rostos. Eu sonhei com o Arthur passando a mão na minha barba, aqui no quarto. Eu tava com ele no colinho e ele me olhando e passando a mão na minha barba, passando a mão no meu rosto. E ele tava dormindo com a minha esposa no quarto. Eu peguei ele no colo. Sintam agora pela primeira vez esse envolvimento de amor que tenho por vocês e fiquem em paz. Eterno Arthurzinho. A gente não tem palavras para agradecer tudo que foi feito, todo esse trabalho que foi conduzido, e vocês se disponibilizaram a ser essa ponte, né, nesse trabalho. Agradecer ao Jorge, Fábio, Liliane. Realmente, assim, eu não tenho palavras para tudo que aconteceu aqui agora, todas essas revelações me trouxeram uma paz muito grande. Poder ter ouvido meu filho, que não era Frank Júnior, que era João, ter recebido a carta do Arthurzinho. São os meus filhos. E eu amo eles mais do que tudo. E fico muito feliz por ter tido essa oportunidade, que eu sei que tem muitas pessoas que às vezes esperam por muito tempo uma comunicação, e nós fomos agraciados com isso. Então Arthur, ele veio, trouxe uma grande mensagem, com muitas lições, com muita reflexão, não só para a sua mãe, mas para muitas mães que talvez vivem ou vivenciaram a mesma situação, a mesma dor e os mesmos questionamentos. É bom lembrar que depois dessa carta, nós também já fizemos trabalhos de caridade em nome de Arthur, para honrar a sua memória, para honrar a sua comunicação e o seu pedido.